Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. O Mata-Mata Autopeças 2, do dia 4 de junho de 2023, Randon, Fras-le e Marco Polo. Você vai gostar bastante das três e no finalzinho você vai descobrir qual das três venceu. Antes disso, você já vai lá e dá um like. Eu sei que você está inscrito no programa, mas dê um like para você fazer com que mais pessoas assistam esse mata-mata que eu faço toda semana com tanto carinho e dedicação. E não se esqueça da série Lucro Acima de Tudo, que você está vendo aqui. O Lucro Acima de Tudo é uma série do Enrico Cozzolino de curto prazo. Você vai comprar e vender no curto prazo, em 3, 4 dias, 15 dias, e vai ganhar muito dinheiro. Assine a série Lucro Acima de Tudo. O Henrique é o maior craque do mercado de recomendações de curto prazo. Ele tem feito vários clientes da Levante ganharem, na verdade todos, ganharem muito dinheiro. Assine você também o Lucro Acima de Tudo e dê o like. Não esqueça do like, o like é muito importante para esse trabalho continuar. E agora vamos ao Mata-Mata Autopeças 2 com Randon, Fras-le e Marco Polo. Assista. A Randon mudou de nome, agora é Randon Corp, a Fras-le Mobility e a Marco Polo. O que é o grupo Randon, a Randon Corp? A Randon Corp ela produz soluções em equipamentos, sistemas automotivos e serviços para transporte. Sabe aquela carroceria que você vê atrás no caminhão? Você está na estrada, você enxerga, está lá escrito Randon, aquilo é um reboque ou semi-reboque que você encaixa no caminhão e ela é a líder na produção no Brasil. E ela também tem várias empresas que vendem autopeças para esse tipo de produto e também tudo que faz o caminhão levar, você vai gostar bastante da empresa. E olha só quantas marcas ela tem, por isso que ela é uma corp, um grupo. Randon, Fras-le, Jost, Master, Castertech, Suspense, CTR, New One, Alton, Consórcio Randon, Banco Randon, Seguros Randon, Randon Ventures, Adiante Conex e DB. É um baita de um grupo, ele está em toda a cadeia de fabricação desses produtos. E como que está dividido a receita dele? Montadora, 36,7 no primeiro trimestre. O que é a montadora? Você vende direto para montadoras o que você produz. Tem também autopeças, 27,7%, controle e movimentos, 28,1%, que é a Fras-le, serviços financeiros digitais, 5,3%, tecnologia avançada, 1,3%. Então, é um grupo bem diverso e que não depende apenas de um setor, ela está dividida em vários subsetores. E na exportação também a geografia dela é bem dividida, aqui Mercosul, China, Estados Unidos, México e Caribe, Europa, África, ou seja, o mundo inteiro é realmente uma multinacional. E aqui a foto que eu coloquei para você lembrar bem o que é, primeiro, um semi-reboque aqui de graneleiro, depois uma carroceria para carga geral e também uma carroceria para aquele fechado e também essa de bebidas que a gente vê tanto aí parado, muitas vezes na mão dupla, descarregando aquelas bebidas. Então, ela produz, lembrando, carroceria, reboque, semi-reboques e até vagões ferroviários, porque ela comprou uma empresa lá atrás. E tem 2 unidades no exterior e um centro de distribuição no Sudeste. E neste segmento, ela é quem exporta 70% de todas as vendas para fora. Aqui a Suspensys, uma empresa importante, ela fornece eixos e suspensões
para as principais montadoras de caminhões, ônibus e implementos. E é líder no setor na América Latina. Aqui tem uma foto para a gente ver realmente o que é vendido e para que serve. Continuando, tem a Fras-le, que vai ter um capítulo hoje só dela, porque a Fras-le tem capital aberto na Bolsa, e é uma fabricante de autopeças que se destaca por ser uma fornecedora de materiais de fricção. É aquele material como a lona de freio, a sapata de freio, a pastilha de freio. Você está vendo aí, você já deve ter trocado no seu carro, e ela tem fábrica no Brasil e mais 6 países, e exporta para 120. E depois a Master, que fabrica freios para caminhões, ônibus, reboques, a Jost, que é uma associação com a Jostwerk da Alemanha, e elas produzem aquela quinta roda que faz a ligação entre o reboque, o semi-reboque e o caminhão. E também a Castertech, que produz conjuntos de cubo e tambor e super fundidos para eixos e suspensões de ônibus, caminhão, reboque e máquinas agrícolas. Depois vem a Fras-le, que é a segunda empresa que a gente vai estudar. Tem um alto valor de mercado, pertence ao grupo Randon, mas tem sua ação também. Ela é uma empresa global de 1954, de novo, Caxias do Sul. Parabéns a Caxias do Sul por gerar tantas empresas grandes que nasceram lá pequenininho, viraram multinacionais. A Marco Polo também é de Caxias do Sul. Eu já fui para Caxias do Sul e visitei as 3 empresas, vale muito a pena visitar. E aí no fim de semana você leva a esposa, marido, namorado, namorada, para onde você leva para o Vale do Vinho, tem um passeio muito bacana. E ela é uma super powerhouse na reposição de autopeças e um dos líderes mundiais. Você vai ver como vende bem a Fras-le, que aqui no Brasil está nessas 5 unidades e está representada também em todas as cidades e países. Aqui, como que é dividido a receita dela, ela é forte em reposição, 87%, e 13% é OEM, que é o equipamento original. Em seguida, eu mostro alguns produtos que ela vende: os freios, a suspensão e direção e o trem de força. Marco Polo. Quem é a Marco Polo? Mais uma companhia de Caxias do Sul, só que de 1949. Eu adoro essa companhia. Ela é uma referência mundial na fabricação de carrocerias de ônibus e ela desenvolve tudo ligado ao ônibus. Ela está em mais de 120 países, ela exporta em 5 continentes. E quais são os principais divisões de negócio? Volare, que é a produção de micro-ônibus voltado para transporte escolar, Neobus, para projetos governamentais como o escolar, e o Marco Polo Rail. Eles já estão começando a fazer vagões para os modais de trilho. Aqui eu mostro os segmentos urbanos, 37,9% no primeiro trimestre. Eu vou contar um segredo para vocês. Os urbanos são, obviamente, aqueles ônibus que você vê fazendo o transporte das pessoas nas grandes e médias cidades. Esse urbano, normalmente, o prefeito encomenda um ano antes da eleição, de tentar a reeleição. Então, o que ele faz? Vai ter eleição para prefeito quando? 2024. Novembro de 2024. Então, em 2023, o prefeito compra novos ônibus, encomenda a carroceria com a Marco Polo e aparece todo bonitão no fim do ano, começo de 2024, com um ônibus novo, mostrando para a população
que ele trabalhou para melhorar o transporte público da cidade. Então, isso daí é importante, vai ser uma alavanca de crescimento, já foi no primeiro trimestre. Você vê, há um ano atrás, a participação está escrito aqui no slide, era 28,8%. Para esse ano já foi para 37,8% e deve ficar nesse patamar no ano seguinte. E tem os rodoviários, que também é importante, a economia crescendo mais, os micros também importante nas grandes cidades para transporte, e o Volare, que é um tipo de micro. Continuando, a empresa está bem no exterior, eu mostro aí os 9 países que ela tem plantas industriais, e olha que interessante, em 2022, 41% da receita da Marco Polo veio do exterior. Então é importante a gente saber como que estão indo as vendas no exterior, é importante o dólar. Quanto maior o dólar no Brasil, mais favorável para Marco Polo. E aqui eu ilustro com fotos dos ônibus, dos modelos. Esse daqui, o rodoviário Marco Polo Paradiso G8 1800DD, 25% da receita do primeiro trimestre. O urbano Marco Polo Turino, que é o que vai transportar as pessoas para trabalhar durante a semana, 37,8%. Aqui o Volare Ataque Escolar, 22,4%. E aqui o Marco Polo Sênior, que também é importante e está crescendo nas cidades conforme a população fica mais velha. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a governança corporativa. E olha só que detalhe, que parece ser negativo, mas dá um alento positivo. Nenhuma das 3 empresas estão no novo mercado, mas a Fras-le já tem 100% nas ONs. Então, a Fras-le das 3 é a que te dá mais vantagem. Por exemplo, a Randon SA Implementos e Participações, que é a Randon Corp, tem 52,57% das ações. A Drande é de parte da família Randon. O que acontece? Se eles resolverem, a Randon, que é o controlador, vender essas ações, vamos supor que tem uma oferta lá, alguém quer pagar 20 reais pelas ações. Ele é obrigado a pagar 100% do que ele pagou para a Randon para os outros acionistas. Isso não vai acontecer na Randon Corp e só vai acontecer nas ONs da Marco Polo, que tem uma liquidez muito baixa. Então, ganhou a Fras-le na questão governança corporativa. Agora, os resultados do primeiro trimestre e de 2022, para a gente entender qual que é o momento da companhia. Aqui todas tiveram crescimento de receita, você está vendo na primeira linha, e o principal foi a Marco Polo. Ela cresceu a receita do primeiro trimestre 72%, foi uma paulada, eles foram muito bem e cresceu em todos os segmentos, principalmente no urbanos que eu mostrei anteriormente. A Fras-le foi muito bem, 19%, e a Randon foi em linha 7%. Vamos ver como é que foi o lucro bruto. Crescimento de 248% na Marco Polo, um show, e na Fras-le 52%, na Randon 13%. Nessa página ganhou a Marco Polo, seguido pela Fras-le. Segunda parte. Na segunda parte eu mostro como foi formado o EBITDA, e a gente já vê no EBITDA ajustado que a Marco Polo também arrebentou 474%, ou seja, multiplicou por 5,7 o EBITDA para 293 milhões. Olha só, no ano passado, 2022, está aí na tela, a Marco Polo teve 386 milhões de EBITDA. Neste ano, em apenas um trimestre, ela teve 293. Ela foi muito bem. Fras-le também foi bem, subiu 67%,
E Randon Corp foi ok, subiu 10%. Vamos lá, terceira parte da análise dos dados financeiros, primeiro trimestre de 23, segundo e o 22 inteiro. Foi muito bem no lucro líquido, tanto Marco Polo como o Fras-le. Marco Polo subiu 140%, o Fras-le 220%, porque a base era muito fraca, e a Randon caiu 6%. Na margem líquida, que é o que mais interessa no final, o quanto sobra da receita, 14,4% ganhou a Marco Polo. Agora vamos ver uma parte muito importante, que é a estrutura de capital, ou seja, quanto é caixa, quanto é dívida bruta, quanto é dívida líquida. Agora a gente vai para o endividamento líquido e a alavancagem, e a gente vê aí a Fras-le ganhando última linha, 0,22, ela não tem dívida líquida, ela tem caixa líquido de 120 milhões, enquanto a dívida líquida da Randon sem o banco é 2,5 bilhões e da Marco Polo também aí 375 milhões. Ganhou aí a Fras-le principalmente. Por que aumentou o endividamento da Randon Corp do quarto TRI para o primeiro TRI? A única que merece destaque, porque a empresa teve que pagar por aquisições de 169 milhões e teve uma necessidade de capital de giro que sempre tem alta no primeiro trimestre de 770 milhões e mais dívida para comprar a empresa no exterior, a AMR Duratec. Agora vamos para uma parte muito importante, já que a gente viu o passado recente e o ano passado. Quais são as perspectivas setoriais e corporativas? No caso da Randon, ainda preocupa a queda na produção e vendas de caminhões. Caiu 45% a produção de caminhões e vendas no Brasil caiu 14,5%. Só que semi-reboques foi praticamente estável a produção e a vendas cresceu 2,2%. Ué, Flávio, não entendi. A gente vende 14%, a gente não, o mercado, 14,5% a menos de caminhões e mesmo assim a venda de semi-reboque aumenta. Por quê? Porque tem semi-reboque que fica muito antigo, o cara não troca o caminhão, mas troca o semi-reboque por um mais novo ou um diferente. Daí que as vendas podem ser maior, as vendas de semi-reboques podem ser maior do que as vendas de caminhão. Continuando, os negócios na Randon Corp são bem diversificados, ou seja, tem montadora, tem autopeça, tem controle de movimentos na Fras-le, tem serviço financeiro e tem tecnologia avançada. Porém, é tudo focado para principalmente caminhão. Então, o mercado de caminhão é muito importante e o investidor fica muito de olho como estão as vendas de caminhões, e ainda não aceleraram por dois motivos. Primeiro motivo, um caminhão é caro e é financiado, a taxa de juros está muito alta, isso não anima o caminhoneiro ou a empresa de transporte a trocar o caminhão que ela já tem. Por que os caminhões subiram de preço? Porque entrou o Euro 6. O que é o Euro 6? É um conjunto de restrições de emissão de poluentes. Ou seja, os caminhões novos, eles poluem menos do que a geração passada, a Euro 5. Isso daí vai evoluindo, só que as montadoras aproveitam para aumentar o preço do caminhão. E esse preço aumentou demais e pegou o caminhoneiro, a empresa, sem muito dinheiro. E, portanto, a produção e vendas caíram. Aqui, o market share da Randon, eu vou ler para vocês aqui, talvez
seja um pouco pequeno. A Randon tinha 35% de market share aqui no azul claro, lá embaixo, em 2009. Esse market share foi até 40% em 2017 e agora, no primeiro trimestre, está em 27%. Então, a Randon perdeu market share e ela está com uma estratégia nova, mais agressiva, para aumentar esse market share, e isso a gente considerou nas projeções de 2023. Agora, a perspectiva da Fras-le, ela está com posicionamento de marca e portfólio que permite que ela continue a líder de mercado e muito forte na reposição. A gente vê, olha só, do quarto trimestre para o primeiro trimestre cresceu 13% no mercado interno e do primeiro trimestre do ano passado para esse trimestre, 37%. Isso também tem a ver com o envelhecimento da frota. Conforme os carros aumentaram muito de preço, envelheceu a frota, as pessoas precisaram trocar mais ainda as peças e daí o aumento das vendas. No mercado externo, subiu do quarto TRI para o primeiro TRI, e essa oportunidade foi devido aos preços mais baixos na questão logística. Isso é importante, porque você faz a peça num lugar e às vezes você tem que entregar em outro país, são 120 países, e, portanto, a empresa conseguiu ir bem do quarto TRI para o primeiro, mas do primeiro TRI para o segundo, no ano a ano, com dólar mais baixo, afetou, mas a quantidade cresceu. E aqui, o universo Fras-le Mobility na Automec 2023. A Automec é uma feira de mecânica para automóveis, e olha que stand bonito da Fras-le. O público total foram de 117 mil visitantes e 30% se interessaram pela Fras-le. Volume declarado de negócios potenciais foi de 29 bilhões e meio, isso obviamente na feira, 1.500 marcas expositores, e olha como que a Fras-le estava bem com seus novos produtos. Agora a Marco Polo, e eu conto aqui nesse slide que é da companhia, como é que está as perspectivas do mercado. Rodoviário, crescimento substancial de participação. G8, que é esse ônibus novo, já responde por 70% das vendas dos pesados. O urbano se recuperando rapidamente, elétrico sendo testado, e o Caminho da Escola, que é um programa do governo federal para as escolas públicas fazerem o transporte das crianças, indo muito bem, entregaram 601 urbanos, 488 micros, 170 volares. E tem nova licitação para sair do Caminho da Escola. Também no exterior, eles indo muito bem, principalmente na África do Sul. A Argentina estava fraco, está melhorando aos poucos. A Austrália crescendo os resultados. A China continua a ser um polo importante, eles têm essa fábrica que é 100% da China. Colômbia não foi bem, e México, venda de produto de maior valor agregado, e o primeiro trimestre de 22, que tinha sido prejuízo, foi positivo no México. E aqui, transição de motorização, geração de caixa e governança corporativa são objetivos fundamentais e que a Marco Polo continua a perseguir. E agora as minhas projeções para 2023, eu mostro 2022 para você ver o como eu estou otimista ou pessimista, como é que está a variação. Projeção da receita da Randon Corp, 12 bilhões e 100, 9% de crescimento do EBITDA 14, do lucro líquido 21, pagamento de dividendos crescendo para R$ 1,04, 9,8%
é a projeção de yield da Randon. Na frase, a projeção é de 4,7%, porque a ação já tem um valor razoavelmente elevado e elas devem pagar 56 centavos e 86. Marco Polo cresce o EBITDA 170%, de 385 milhões para 1 bi. Deve ser um baita crescimento que vai sustentar as ações no nível que tem, com mais espaço para subir, vai lucrar mais, 94% de crescimento, e deve pagar um dividendo de 45 centavos, 10,3% de dividend yield, ganhou aqui a Marco Polo. No valuation, a gente tem aqui também a vitória do Marco Polo, preço-alvo 5,40, com EV/EBITDA de 5,5, 24% de upside. Fras-le, que já andou bem no ano, 19% de upside, Randon 22%, as três têm espaço para crescer, mas você não precisa necessariamente ter as três em carteiras. Pode ter, porque as três empresas são muito boas, mas o objetivo é ter uma vencedora no nosso mata-mata. E no target price, eu comparo o nosso target price com o do mercado e mostro como o mercado está recomendando as ações, porque afinal de contas todo mundo vai estar influenciando os investidores. Eu tenho 12,90 de preço-alvo para Randon Corp, o mercado tem 11,80, o mercado tem 6 recomendações de compra e 5 de neutro. Então está dividido entre comprar e não comprar. Já a frase, o meu número é mais parecido, eu tenho R$14,40, o mercado tem 14,20, o mercado tem 3 compras e 2 neutros, está dividido, mas um pouco mais pendente para compra. Marco Polo, eu tenho 5,40, o mercado 4,30. É engraçado, o mercado tem um preço-alvo de 4,30 que não dá upside. E mesmo assim, os 8 analistas têm recomendação de compra. Então, ou eles continuam com recomendação de compra e vão ter que revisar o preço-alvo, porque você não pode ter uma recomendação de compra para uma ação que tem potencial de cair. Em vez de ter um upside, tem um downside. Então, eu acho que a maioria vai aumentar o preço-alvo. Não teve tempo, eu entendo isso, acontece, mas eu acho que vão revisar. E o placar final, que vocês tanto gostam, eu também, isso daí lembra uma taça de tênis, e ontem a gente teve o Thiago Wide ganhando lá do Medelev, foi muito bem. E o placar final que vocês tanto gostam, a Marco Polo venceu. A Marco Polo venceu em 2, 4, 7 categorias, enquanto a Randon não venceu em nenhuma e a Fras-le venceu em 2. Então, o campeão do mata-mata de hoje é a Marco Polo. E é essa empresa que você vai considerar para colocar no seu portfólio de ações. E aqui o histórico de cotações que todo mundo gosta e pede. O preço hoje da Randon é 10,78, está 8% abaixo do pico que foi dia 15 de agosto do ano passado. Já a Fras-le está 15% abaixo do pico, que foi 14,20, dia 4 de novembro. E a Marco Polo, o pico é 4,73, ela subiu 60% no último ano. Que pena que eu não fiz Marco Polo há um ano atrás. Mas ela está indo bem e vai melhorar ainda, é a vencedora do mata-mata. Eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Deem um like, dê um like e copie a URL, o endereço e mande nos seus grupos de WhatsApp para ajudar a gente a ter cada mais viewers e poder fazer cada vez mais, ok? E não se esqueça, a Levante está com a série Lucro Acima de Tudo, uma série que vai fazer você ganhar muito dinheiro comprando e vendendo no curto prazo com o Henrico, que é o maior craque de recomendação de curto prazo
que eu conheço. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até o próximo.